Convidamos o senhor Paulo César Domingues, secretário nacional de Planejamento Energético, para a sua apresentação. Senhoras e senhores, bom dia. Meu nome é Paulo César Domingues, eu sou secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, aos organizadores desse evento, o Grupo FRG e a Associação Brasileira de Recuperação Energética de Resíduos, na figura do seu presidente, Yuri Schmidt, pelo convite para tratar de um tema tão importante, não só para o setor energético, mas também para o meio ambiente e para a saúde pública. Estendo meus cumprimentos aos participantes nesse painel, esperando que esse debate possa contribuir para o desenvolvimento da valorização energética dos resíduos no Brasil. Eu pretendo enfocar a minha apresentação nas ações do Ministério de Minas e Energia de incentivo à geração de energia elétrica por meio da recuperação energética de resíduos, de modo a inseri-la na nossa matriz energética. Então, se me permite, eu vou iniciar a minha apresentação. Inicialmente, eu gostaria de apresentar um panorama dos resíduos sólidos no Brasil. Em 2019, segundo dados do Diagnóstico de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos, elaborado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, o Brasil produziu cerca de 65 milhões de toneladas de resíduos. Isso equivale a cerca de 1 quilo por habitante por dia de resíduo produzido. Com relação à cobertura do serviço de coleta, essa cobertura atendeu cerca de 98,8% da população, quase 99% da população urbana e 92% da população total. Entretanto, do total de municípios, dos 5.570 municípios brasileiros, apenas cerca de 45% cobram pelo serviço de coleta. E do valor cobrado, apenas 57% dos custos são cobertos. Então, isso é muito importante, esses dados são muito importantes, porque eu vou falar mais na frente, sobre a viabilização da recuperação energética dos resíduos. A recuperação energética, ela tem, as externalidades positivas são enormes. Segundo os dados da Agência de Proteção Ambiental Americana, a cada 1 tonelada de resíduo recuperado energeticamente, eu reduzo em 1 tonelada as emissões de gases de efeito estufa, comparado com a emissão de aterro. Isso elimina o risco de contaminação da água, causada pelos aterros e lixões, com um benefício enorme para a saúde pública. Segundo dados também da Agência Internacional de Resíduos Sólidos, o Brasil, em 2015, gastou cerca de 370 milhões de dólares por ano, no ano de 2015, em tratamento da saúde de pessoas que tiveram contato com o lixo. Isso equivale ao câmbio de hoje, cerca de 2 bilhões de reais por ano. O Ministério de Minas e Energia já considera no seu planejamento setorial a recuperação energética dos resíduos. Dos 2 produtos que o Ministério produz do planejamento, o primeiro deles, o Plano Nacional de Energia, que é um plano de 30 anos, a recuperação energética dos resíduos já é identificada como uma fonte promissora para o suprimento de energia elétrica. E dentre as principais diretrizes estratégicas desse plano está a de promover a recuperação energética dos resíduos sólidos urbanos. O nosso segundo produto, que é o Plano Decenal de Expansão de Energia, que é publicado anualmente, já nessa versão desse ano, que é o PDE 2030, já indica uma expansão de 60 megawatts de empreendimento de recuperação energética a título de política energética ambiental, com investimentos da ordem de 1,2 bilhões de reais. Com relação à base legal, em 2010 foi publicada a Lei 12.305, que
que estabeleceu que, na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, poderão ser utilizadas tecnologias visando a recuperação energética de resíduos sólidos urbanos, desde que tenha sido comprovada a viabilidade técnica e ambiental. Posteriormente, foi publicado o Decreto 7.404, também de 2010, que estabeleceu que a recuperação energética dos resíduos deverá ser disciplinada em ato do Ministério do Meio Ambiente, Minas e Energia e Ministério das Cidades, que agora é o Ministério do Desenvolvimento Regional. Entretanto, apenas 9 anos depois que ocorreu essa regulamentação desse decreto, né, que, no caso, na geração de energia elétrica, identificou que a recuperação energética, quando destinada à geração de energia elétrica, né, deverá se dar conforme marcos legais e regulatórios ambientais do setor energético, né? E identificou, isso é muito importante, a recuperação energética como uma fonte alternativa de energia. Bem, a partir, então, essa portaria interministerial, ela foi publicada no final de abril de 2019, e no início do mês de maio, então, o Ministério de Minas e Energia publicou a portaria 222, que estabeleceu as diretrizes para o leilão de energia nova A-6 de 2019. Uma das novidades nesse leilão foi a participação de empreendimentos que utilizam a RSU, os resíduos sólidos urbanos, né? Entretanto, eles foram classificados dentro do produto biomassa, né? Eles foram enquadrados dentro da biomassa. Qual o resultado desse leilão? É que foram contratados 6 nesse leilão A-6 de 2019, apenas 6 empreendimentos a biomassa, todos biomassa de cana-de-açúcar, totalizando cerca de 230 megawatts de capacidade, e nenhum empreendimento a RSU foi cadastrado ou contratado. Em 2020, nós não tivemos leilão, o Ministério não promoveu nenhum leilão por conta da pandemia, e agora, em 2021, no leilão A-5 de 2021, entre as novidades do leilão, primeiro foram a redução dos prazos dos contratos, né, de venda de energia, todas as fontes tiveram uma redução de prazo, e em relação a empreendimentos termoelétricos, principalmente aos termoelétricos a gás natural, eles vão poder competir nesse leilão sem restrição de limite de inflexibilidade operativa. Mas, com relação aos resíduos sólidos urbanos, pela primeira vez, o Ministério considerou, nas diretrizes, a possibilidade da participação do RSU como um produto apartado dos demais produtos. Então, pela primeira vez, os resíduos sólidos vão competir com eles mesmos, são projetos que vão competir entre eles, ou seja, eles não foram enquadrados como produtos a biomassa e competindo com outras formas de produção de energia, outras formas de produção de biomassa. Então, os principais marcos, então, desse leilão, no dia 18 de janeiro, nós publicamos a portaria, uma minuta de portaria de diretrizes, a portaria 480 de 2021. Ela passou por uma consulta pública, teve os empreendedores, as associações ligadas à recuperação energética de resíduos, fez uma grande contribuição, né, foram muito proativos em relação às contribuições. O Ministério acatou a maioria dessas contribuições e publicou a portaria normativa número 10 de 2021, em 5 de maio, estabelecendo, então, as diretrizes e sistemáticas desse leilão. Nós estamos agora num período de cadastramento dos projetos, até dia 2 de junho é o período de cadastramento, onde termina o cadastramento. Depois vai ter o período de análise técnica e diligências da EPE, a Empresa de Pesquisa Energética vai analisar todos os projetos cadastrados para fim de habilitação. Dia 23 de agosto é a previsão para que, até 23 de agosto, né, que se envie os ofícios de inabilitação, as empresas, os empreendedores, proponentes poderão recorrer e a estimativa de que até 15 de setembro
seja publicada a habilitação técnica e as emissões de garantia física dos empreendimentos que vão participar desse leilão. Depois vai ter um período de 15 de setembro até 30 de setembro para aporte de garantias e inscrição no leilão, e a sessão pública do leilão vai ocorrer dia 30 de setembro. Bem, quais as flexibilizações em relação aos normativos atuais que foram previstos nesse leilão de energia nova A-5 de 2021? A principal delas foi a comprovação da disponibilidade de combustível. A empresa de pesquisa energética exige para esse tipo de fonte que seja comprovada a disponibilidade de combustível durante todo o período de contrato, ou seja, durante os 20 anos de contrato, haveria necessidade do empreendedor comprovar a disponibilidade de combustível. O Ministério flexibilizou isso na portaria publicada, e isso atendendo às contribuições recebidas na consulta pública, e os empreendedores, nesse leilão, podem apresentar um relatório técnico de comprovação da disponibilidade de combustível ou um contrato de concessão equivalente com vigência de 3 anos ou mais, não precisa, então, dos 20 anos do contrato, ou então um contrato de prestação de serviço celebrado com o titular do serviço público, que utilizam a destinação, o empreendimento como destinação de resíduos sólidos, também com prazo não inferior a 36 meses. Tá? Adicionalmente, caso o empreendedor não seja o responsável pelo manejo do combustível, né, ele vai ter que apresentar também um termo de compromisso ou um contrato de compra e venda de resíduos sólidos, né, demonstrando a disponibilidade total de combustível. Enfim, foi uma flexibilização muito importante que eu acho que vai possibilitar uma participação muito grande dos empreendedores nesse leilão. Bem, eu gostaria de fazer algumas considerações agora sobre a viabilidade desses projetos. A primeira delas é que os contratos de comercialização de energia elétrica, eles são fundamentais para a disseminação de empreendimentos de resíduos sólidos urbanos, de recuperação energética de resíduos sólidos urbanos no Brasil. Mas a atividade requer sustentabilidade econômica, ou seja, por mais incentivo que o Ministério esteja dando a essa fonte, é importante a busca de uma sustentabilidade econômica dos projetos. Os custos, o segundo comentário, a segunda consideração, é que os custos de investimento e os custos operacionais das usinas não poderão ser cobertos exclusivamente pela venda de energia no mercado. Isso ocorre no mundo todo, né? Nem a venda, os contratos de energia elétrica não são suficientes, muitas vezes, para cobrir todos os custos, né? Por isso que a receita advinda da venda de energia elétrica, ela cobre, então, parte dos custos, mas tarifas adicionais ou outras formas de receitas são necessárias para cobrir os custos totais. Mesmo na Europa, onde alguns países, o preço da energia elétrica é maior do que no Brasil, e eles não são suficientes, né, para cobrir todos esses custos. Então, é importante que sejam buscadas outras formas de receitas para cobrir todos esses custos. E a quarta consideração é que a contratação de grandes montantes de energia de projetos de resíduos sólidos urbanos estará condicionada ao impacto tarifário. Ou seja, a compra, esse primeiro leilão, nós vamos comprar uma quantidade de projetos de energia, né? Esperamos fazer essa contratação, mas a contratação de grandes montantes de energia pode impactar a tarifa dependendo do preço de suprimento dessa fonte. Então, a competitividade de outras fontes de geração, principalmente solar e eólica, que são vendidas a um preço muito baixo hoje no Brasil, associada ao crescente redução do ambiente de contratação regulada, do ACR, pode ser um inibidor para a contratação de grandes projetos dessa fonte. Por isso, a importância da sustentabilidade econômica da recuperação energética de resíduos. Bem, só para mostrar como é que foram o comportamento de preços nos últimos leilões no ambiente regulado,
né, desde 2017 até 2019, a gente vamos focar aqui o leilão A-6 de 2019, foi o último leilão que nós realizamos. O maior preço praticado nesse leilão foi 200, foi o preço das pequenas centrais hidrelétricas, foi R$ 232 o megawatt-hora. Então, enquanto que fontes como a energia solar, e a solar fotovoltaica, a energia eólica, venderam ao preço abaixo de R$ 100 o megawatt-hora. Por isso que eu falei que a compra de grandes montantes de energia da recuperação energética de resíduos só será possível com a viabilização econômica do projeto, com outras fontes de receita, senão as compras vão ser em montantes muito pequenos ao longo dos próximos anos. A expectativa é que eventos dessa natureza possam indicar o caminho de sucesso para a implementação de projetos de recuperação energética de resíduos no Brasil. Muito obrigado a todos pela atenção.